Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora a matéria nova. É uma matéria muito importante para a nossa grade curricular. Refere-se a Roma Antiga. Como nós já estudamos Grécia Antiga, que foi dividida em 5 períodos para facilitar a nossa compreensão, da mesma maneira, Roma Antiga vai ser dividida, só que dessa vez em 3 fases. As 3 principais fases: monarquia, república e império. A primeira fase vai ser a fase conhecida como monarquia. Ela vai ser de 753 a 509 a.C. A segunda fase vai ser a fase chamada de república, que vai ser a partir de 500 a.C. até aproximadamente 27 a.C., onde vai iniciar aí a terceira e última fase conhecida como império. Ok? Vamos falar agora sobre o momento anterior à monarquia, ou seja, a fundação de Roma. Roma foi fundada pelo povo indo-europeu em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Uau! Certo? Essa é a origem científica, a origem comprovada da formação de Roma. Porém, os romanos eles têm uma outra teoria para o surgimento, para a formação. Esta outra explicação se chama a lenda de Rômulo e Remo. Algumas pessoas já devem conhecer. Mas vamos lá, é uma lenda que explica a origem, é o mito de origem da construção, da origem de Roma, certo? Ela funciona da seguinte forma: a lenda diz o seguinte, que existia um reino chamado Reino de Alba Longa, e nesse reino tinha um rei chamado Minitor. Minitor tinha um irmão chamado Amulho, e o Amulho era muito invejoso e queria muito tomar a posse de seu irmão. Esse sentimento de inveja de Amulho, ele faz o seguinte: ele vai prender Minitor, certo? E vai prender também a filha de Minitor, que é a Réia Sílvia. A Réia Sílvia era a filha de Minitor e ela é enviada para um convento, né, para evitar que ela tivesse filhos, ok? Porém, o deus Marte, o deus da guerra, ao saber que Réia Sílvia está presa numa espécie de convento, ele vai lá e tem relações amorosas com ela. Aham, sei. Certo? Ele se envolve emocionalmente com Réia Sílvia. Desse relacionamento, Réia Sílvia vai ficar grávida de gêmeos, ok? Porém, o seu tio, né, vai saber, Amulho vai descobrir que Réia Sílvia ficou grávida nessa espécie de convento e vai mandar um soldado matar essas crianças, pois essas crianças oferecem perigo para o seu reinado. O soldado vai na prisão matar os filhos de Réia Sílvia, que vão se chamar Rômulo e Remo. Porém, na hora que vai matar essas crianças, ele fica com pena, o soldado fica com pena e não mata essas crianças. O soldado vai pegar esses gêmeos, vai colocar numa canoinha esses gêmeos e vai soltar esses gêmeos numa canoinha no rio Reno. E no rio eles vão sair seguindo o ritmo das águas. Então, nessa canoinha, com os gêmeos Rômulo e Remo, vai seguir no rio Reno, vai seguindo, até que vai parar às margens desse rio. E lá, os nenenzinhos vão ficar gritando de fome, chorando de fome, e o seu pai, que é o deus Marte, o deus da guerra, vai ouvir do local onde ele está, vai ouvir o choro dessas crianças e vai mandar uma loba amamentar essas crianças. Que tem uma foto que mostra isso. A loba amamentando Rômulo e Remo. Após Rômulo e Remo serem amamentados por uma loba quando são criancinhas, eles são encontrados por um agricultor chamado Fausto. Fausto era um camponês pobre que vai criar as crianças como se fossem seus filhos. Rômulo e Remo vão tornar-se adultos. Depois, com o passar do tempo, o pai de Minitor e de Amulho descobre que Amulho
de certa forma, exilou Minetor, prendeu Réia Sílvia, e Réia Sílvia teve filho, teve gêmeos, ele descobriu toda essa história. E o que ele faz? Ele tira a Múria do poder, coloca Minetor novamente e descobre que tem bisnetos. Então, ele vai lá na casa de Fausto, fala com Fausto que Rômulo e Remo são bisnetos dele, e a sua felicidade é tão grande, ele fica tão feliz, que ele fala para Rômulo e Remo que vai criar uma cidade em homenagem às duas crianças. E o nome dessa cidade vai ser Roma. Então, eles fundam a cidade de Roma em homenagem a Rômulo e Remo. Rômulo e Remo são responsáveis pela administração dessa cidade, Roma, ok? Porém, Rômulo e Remo vão entrar em conflito, porque um vai querer mandar mais que o outro. Que certa vez, certo dia, Rômulo chama Remo para conversar no local afastado, pega uma enxadada e dá na cabeça de Remo. Então Rômulo mata Remo, ok? Essa é a história da mitologia que explica a origem de Roma. Professor, é muita historinha, mas para que essa historinha? Por que eles acreditavam nisso? Gente, eles acreditavam muito nisso, sabe por quê? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Porque segundo essa história, Rômulo e Remo são filhos de quem? Do deus Marte. E o deus Marte é o deus da guerra, o deus da força, o deus da guerra, da militar. Então isso explica que todos os romanos que são descendentes de Rômulo e Remo, eles têm a vocação militarista, ou seja, por serem filhos de Marte, eles têm a vocação para a guerra. Então isso explica muito o fato de Roma achar que tinha vocação para a guerra e ser filhos do deus Marte. Com isso, Rômulo torna-se então o primeiro rei de Roma, que vai começar então a primeira fase da história de Roma, ou seja, a monarquia, que vai de 753 até 509, como nós falamos. Sobre essa primeira fase da história de Roma, que é a monarquia, nós podemos falar o seguinte, que era um governo aristocrático, ou seja, um governo para os melhores. Lembra que nós estudamos na Grécia Antiga? O que era aristocrático? Vem de aristói, que era os melhores, os filhos do pater. Então, aristocrático, governo aristocrático, quer dizer o governo dos melhores. Quem eram esses melhores? Os chamados patrícios. Os patrícios eram descendentes diretos de Rômulo e Remo, ou seja, eles eram descendentes dos fundadores da cidade de Roma. E apenas os patrícios tinham poder político, ou seja, eles eram elite da sociedade. Os patrícios casavam com patrícios, casavam entre si, ok? Patrícios casavam com patrícios. Quando eu falo patrícios casavam com patrícios, eu estou falando a classe dos patrícios, homens e mulheres, é claro. Homens e mulheres casavam, homens patrícios casavam com mulheres patrícias, ok? Então era dividido dessa forma. No topo da pirâmide tínhamos aí os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra. Logo abaixo tínhamos os clientes. Quem eram os clientes? Eram protegidos dos patrícios ou patrícios empobrecidos, que tinham ficado pobres com o passar do tempo. Logo abaixo temos os plebeus. Quem são os plebeus? São pequenos produtores que não têm nenhum poder político, não têm direito político e vieram depois, ok? Quem veio primeiro é os patrícios, por isso que estão no topo da pirâmide. E logo abaixo da pirâmide temos escravos, que eram em pouca quantidade nessa parte da monarquia, ok? Então, repetindo, a pirâmide social era composta lá no topo pelos patrícios, logo abaixo os clientes, logo abaixo os plebeus e logo abaixo, em pouca quantidade, os escravos. A monarquia romana andava muito bem, estava tudo muito bem até o ano de 620 a.C., onde ocorreu a invasão dos etruscos. Quem eram os etruscos? Era um povo do norte de Roma.
eles passam a nomear rei e os etruscos vão invadir e vão incorporar Roma ao seu Império Etrusco. Vai ficar durante 100 anos incorporado. E vai haver uma revolta no Senado de Roma para poder tirar Tarquínio, que era o rei dos etruscos. Então, com muitos sacrifícios, vão conseguir expulsar os etruscos. E o último rei vai ser o Tarquínio, o último rei dos etruscos. Agora, o rei tinha muito poder político. Esse rei tinha muito poder político em Roma. E o Senado fica com medo de como pode uma pessoa só ter tanto poder político. Então eles decidem acabar com a monarquia, porque a monarquia, um rei manda e todos obedecem. Então eles decidem acabar com a monarquia e fazerem a república. O que era a república? Era o res publica, era o que? A coisa de todos, para que uma pessoa só não tivesse tanto poder como o rei. Passamos então para a segunda fase da história romana, a República, que vai ser a partir do ano 500 a.C., que vai ser composta por magistrados, senado e assembleias. Ou seja, todos vão ser vigiados pelo senado, no caso os magistrados, e pelo pretor cônsul. E vai ser uma república também, uma república aristocrática, ou seja, a república dos melhores. E nesses melhores, quem vai ter poder político serão sempre os patrícios. Os plebeus não têm poder político algum, ok? E isso vai ser um dos motivos que os plebeus vão lutar para poder ter participação na sociedade romana. Eles querem a inclusão política da plebe. Os plebeus queriam inserção política, queriam cargos políticos na política romana. E à medida que Roma ia se expandindo com as guerras, os plebeus também lutavam nessas guerras por expansão territorial. Roma ia crescendo e os plebeus ajudavam nesse processo de expansão. Nada mais justo do que os plebeus terem participação política também. Então os plebeus trabalhavam na luta pela expansão territorial de Roma, onde os patrícios não queriam ir, mas os plebeus iam, lutavam e conquistavam mais terras para Roma. Então houve um impasse aí entre plebeus e patrícios, os plebeus que se arriscavam e os patrícios ficavam em casa, não ajudando ao processo de expansão de Roma. Certa vez, os plebeus se reuniram no ano de 450 a.C. e fizeram uma revolta, chamada Revolta do Monte Sagrado, onde os plebeus vão falar: nós não vamos mais lutar por Roma se nós não temos participação política. Nós exigimos participação política para continuar lutando por Roma, para continuar o processo de expansão territorial. Então a Revolta do Monte Sagrado vai ser para os plebeus quererem participação política. Então os patrícios percebem, realmente vai ter que ter uma abertura para os plebeus. E criam então o tribuno da plebe, que é uma magistratura no Senado, que vai dar direito dos plebeus, inclusive, até vetarem algumas leis do Senado. Os plebeus vão conseguir cada dia mais conquistas dentro da sociedade romana. Os plebeus vão conquistar uma lei chamada Lei das 12 Tábuas, que foi a primeira lei escrita romana. Depois vão conquistar o direito da outra lei famosa, a Lei da Canuleia, onde os patrícios poderiam casar com plebeus, no caso, os plebeus poderiam casar com patrícios, sempre ricos, tá? O plebeu rico que vai querer, o patrício rico vai querer casar com o plebeu rico. Não vai ser qualquer plebeu. Então, os plebeus também conseguem outras leis famosas, que são as leis licínias, que vai acabar com a escravidão por dívidas. Então, os plebeus, de certa forma, conquistaram os cargos políticos tão desejados. Então, os plebeus agora poderiam ocupar os mesmos cargos políticos dos patrícios, certo? Então, agora, os plebeus mais satisfeitos, eles iam para a guerra lutar com mais vontade. E o processo de expansão começou a ficar mais evidente, e a expansão, inclusive, pela Península Itálica, no século V a.C. Vão expandir entre o século IV e o século III a.C., também ali pela Espanha, pela Grécia, enfim. Nesse processo de expansão, eles vão entrar em choque com a cidade de Cartago,
onde tem os púnicos, que são os cartaginenses. Então vai ocorrer aí as guerras púnicas entre o século 3 e o século 2 a.C. Por que púnicas? Vai ser a guerra entre Roma e a cidade de Cartago. Os cartaginenses são chamados de punis, por isso guerras púnicas, Roma e a cidade de Cartago. Foram três batalhas, né, nessas guerras púnicas, e aí os romanos venceram e conquistaram aí o mar Mediterrâneo, conquistaram o poder de fazer relações comerciais no mar Mediterrâneo, que foi chamado Mare Nostrum, ou seja, eles poderiam usar o mar para comercializar. E isso vai, de fato, agora evidenciar a incorporação dos plebeus na sociedade romana. Quais são as principais consequências desse processo de expansão romana? Porque Roma vai crescer bastante. As principais consequências são a consolidação do escravismo, que era pouca quantidade de escravos, agora vai tornar-se uma quantidade dentro da sociedade romana muito grande de escravos. O comércio vai ser muito mais utilizado agora, o comércio vai se desenvolver muito mais. Uma influência cultural grega vai ser muito utilizada, inclusive a religião. A Roma vai ter contato com a Grécia e vai se inspirar na religiosidade grega. Inclusive os deuses gregos vão inspirar os deuses romanos. Onde na Grécia Zeus era o deus todo-poderoso, em Roma vai ser Júpiter. Onde na Grécia Ares era o deus da guerra, na romano vai ser Marte. O Hermes vai ser Mercúrio. Então, Roma vai se inspirar nos deuses gregos para criar os deuses romanos. E como seria a pirâmide social nesse período da República da Roma Antiga? Seria o seguinte: no topo da pirâmide temos os patrícios, logo em seguida temos os plebeus, não tem mais cliente, vai direto para os plebeus, e logo abaixo escravos. Então seria patrícios, plebeus, escravos. Essa é a pirâmide social do período da República, onde o plebeu vai conseguir a participação política através das batalhas. Porém, isso vai gerar uma grande desigualdade social. Por quê? O plebeu agora fazia parte da sociedade romana e tinha poder político. Porém, o plebeu se dividia em duas partes. O plebeu que ia para a guerra e o plebeu que não ia para a guerra. O plebeu que ia para a guerra, ele voltava pobre depois porque não recebia salário. Então ele ia para a guerra, conquistava, dava sua vida. Se voltasse, né? Se voltasse das guerras vivo, ele chegaria e estaria pobre. Então esse é o plebeu que foi para a guerra. O plebeu que não vai para a guerra, ele fica em Roma, investe no comércio e fica rico. Então agora vamos ter uma diferença. O plebeu que fica e o plebeu que vai para a guerra e morre. Ou volta pobre. Então temos aí esses plebeus que voltam da guerra e ficam pobres, empobrecidos, eles são chamados de proletários. Por que proletários? Prole é sua família, tarium, riqueza. A única riqueza que esse camarada tem é a família, então ele é um proletário. E os homens novos, que são os cavaleiros, que são esse próprio plebeu que ficou em Roma e tornou-se rico. E ele é chamado de homem novo ou cavaleiro. Então temos dois plebeus aqui, o plebeu pobre, que foi para a guerra, que vai ser chamado de proletário, e o plebeu rico, que ficou em Roma, investiu no comércio e agora é chamado de homem novo ou cavaleiro, ok? Então vai criar aí uma nova aristocracia entre os patrícios, que já estão no topo, e os homens novos. O exército romano, nesse contexto, vai continuar crescendo, vai haver disputas políticas, vai haver criminalidade. Onde existem pessoas pobres, esses pobres vão ficar sem condição de se alimentar e vão correr atrás de se alimentar de alguma forma. Então vai ter roubo, vai ter assassinato e vai começar nesse momento uma grande crise política nesse período da República Romana. Então vamos parar por aqui nesse vídeo para não ficar muito grande. Então temos aí a história da Roma Antiga, que vai ser dividida em 3 fases: monarquia, república e império, ok? Porém, nós comentamos já a monarquia e estamos na república.
Paramos na República no momento da crise da República Romana, que vai ser entre o século 2 e 1 e 2 a.C., 2 e 1 a.C. Então, estamos parando no momento da crise da República Romana, um momento onde vai ter muitas desigualdades sociais dentro da sociedade romana, onde os plebeus enriquecidos, os plebeus empobrecidos, juntamente com a plebe e a quantidade imensa de escravos nesse contexto. Ok? Até mais. Se pintar dúvidas, assista novamente o vídeo, veja no livro, que esse assunto é um pouco amplo, mas vamos tentar esmiuçar ele o máximo possível. Até mais, pessoal. Forte abraço. Monarquia, República e Império.